o que é critério de avaliação do autismo? Né? A gente teve, antes era mais difícil, a gente tinha 3 critérios diferentes. Hoje a gente tem 2 critérios centrais para o diagnóstico do autismo. O primeiro, que a gente chama de critério A, são os prejuízos, as dificuldades da comunicação e interação social. Então, não é a comunicação falada, né? Aí seria uma outra questão. Quando a gente fala de atraso da fala, atraso da linguagem, uma coisa é linguagem, outra coisa é fala. Né? Então, existe a linguagem expressiva, a linguagem receptiva. Né? Então, a gente vai identificando isso no bebê. Né? Então, no nosso cérebro, o desenvolvimento dessas áreas... Né? Então, por exemplo, você olha para o bebê... Né? Quem que tem um bebê? Oh, o Som tem um bebezinho pequenininho, coisa mais linda do mundo. Olha só. Né? E olha a olheira que ele tá. Olha a olheira. Ó, quem tem bebê pequeno? Ah, é o Som. E aí, quando a gente chegou aqui, eu perguntei, e a pequena, Som? Ele falou assim, ela já está balbuciando, né? Então, assim, o olhar, então, quando o bebê olha para o outro, para o adulto, ele sorri de volta. Então, tem uma série de requisitos para o desenvolvimento dessa comunicação e interação social, que é o que falha no autismo. Então, pode ser, por exemplo, de um contato ocular inadequado. Então, não são todos os autistas que não olham nos olhos, né? Ele desvia, mas tem autista que vai olhar também. O que a gente vai identificar? O que eu sempre vou ver na criança? Tem uma criança que me olha nos olhos. Qual é a qualidade desse olhar nos olhos? Ela segura, tá vendo? Isso aqui é uma comunicação. Você está me olhando enquanto a gente está... É uma comunicação típica, né? Você vai lendo o meu rosto também. Isso é interação social. Então... E aí o critério B. Você quer me perguntar antes de eu falar? Eu queria saber, só para pegar esse gancho, é uma questão de comunicação ou uma questão de vínculo? Comunicação e interação social. Não é um Não tem a ver com vínculo. Não, desculpa, não. vou continuar. Não. Já se falou anteriormente de algumas teorias do vínculo com a mãe. Isso, O começo era isso, né? infelizmente Na era psicanálise isso, né? ia por esse lado, né? Ia, né? E Quando, aí começa... quando não se sabe o que está fazendo, o que está falando, fala-se um monte de besteira. E se você fala uma besteira e mais alguém acredita nessa besteira, sua teoria é válida. Então, tipo assim, muita besteira foi falado. Foi. Em termos de pesquisa e de... Até hoje. Né? Até hoje. Conversamos fora do ar sobre isso, agora há pouco. Agora há pouco. E por isso que estamos aqui, né? Só te interrompendo, 2 exemplos, eu vou trazer na parte do consultório, acho que vai Ótimo, enriquecendo. sim. Eu tinha um paciente no consultório que eu já percebi que tinha comportamento no espectro e os pais me falavam que ele falava. Aliás, isso é uma questão. O que mais chama a atenção dos pais, não dos profissionais, é o atraso na fala. Não é meu filho tem maneirismos, meu filho é agressivo, não, é o atraso na fala. Doutor, ele não está falando como priminho, como irmão gêmeo, como amiguinho. O atraso na fala é o que mais chama a atenção. Muito bem, essa criança falava, não era isso que ele falava, era outra coisa, mas só para exemplificar, ele falava, por exemplo, peixe amarelo. Então o pai falava, fulano, você quer bala? Peixe amarelo. Olha o sol, ele falava, peixe amarelo. Ele mudava a entonação, mas ele só falava peixe amarelo. Era outra coisa parecida, aí o pai falava, doutor, ele fala. E quando eu falei para eles, não, isso não é comunicação. Isso que ela acabou de falar. A casa caiu, entendeu? Assim, eles nunca mais voltaram comigo. Outra coisa, a criança de 1 ano de idade, ela tem que triangular com a mãe. O que é triangular? Eu, o bebê e um objeto. Eu pego o objeto e falo, olha filho, que bonito. O bebê de 1 ano. Ele já olha para o objeto que eu chamei a atenção e olha para você. Ele está triangulando. Eu, bebê e objeto. Essa é a triangulação, falta. Então, existem bebês com 1 ano que você fala, olha, filho, o objeto, ele está voando, daqui a pouco ele passa pelo objeto, mas ele está... E o pai fala, ele está triangulando, doutor. É exatamente o que a Elisandra falou. Então, do ponto de vista prático, é uma comunicação, mas não é uma interação. Sim. Você entendeu, Cris? Sim. Voltando, que você começou a falar que o primeiro era comunicação. Comunicação, interação social, e aí envolve um conjunto de coisas nesse grande critério, né? O contato ocular, porque isso é comunicação socioemocional. A brincadeira da criança também, você vai ver crianças que elas não usam os objetos da forma como o objeto é. Então, por exemplo, um carrinho. A criança ela vai pegar o carrinho e ela vai ficar na rodinha do carrinho. Ela vai ter uma dificuldade de pegar o carrinho e usar da forma como a gente brinca. Né? Então, assim, a brincadeira funcional, a brincadeira simbólica. Sem simbolismo, né? Sem o simbolismo. O que é brincadeira simbólica? Né? Eu pego com a minha filha, o meu filho, vamos fazer comidinha? Pega aqui a panelinha, faz papá.
né? Então, a criança que está apresentando esses sinais, ela não tem esse tipo de brincadeira. Então, ela vai usar os brinquedos de uma outra forma, que não da forma como a gente costuma usar. Aí vai crescendo, por exemplo, né? Se a gente falar de adolescentes também, tem uma forma de diálogo diferente. Às vezes ele não respeita esse turno que você pergunta, eu respondo, a gente tem um turno, então envolve a comunicação. O critério B são os movimentos repetitivos, estereotipados, atividades rotineiras, né? Então, a gente sempre vai achar nesses 2 critérios, né? Para entender que é o autismo, porque daí pode ser muita coisa. Né? Então, assim, você está fazendo uma avaliação. Pode ser autismo? Pode, mas pode ser tantas outras coisas. Né? Aí, como o doutor falou, a gente não vai olhar esses sintomas isolados. Tem que ser um conjunto de sintomas que vai explicar uma dificuldade na vida das pessoas. Eu dou aula na graduação, então sempre assim, eu convivo com bastante adolescentes. E às vezes um ou outro vem e fala assim, eu sou autista. Por quê? Porque eu não gosto muito de me relacionar com as pessoas. Pode ser um traço da personalidade dele. Quais são as outras? Você é só adolescente, na verdade. Você é só adolescente. Tão normal, né? Quanto qualquer outro adolescente. Só é adolescente. Que não quer conversar com ninguém. Agora. Não, ele fez assim. Sou autista, né? E assim, não são questões isoladas, assim, né? E aí, o que entrou para o DSM-5 também, e a gente tem observado muito, nesse critério B tem a hipo e a hipersensibilidade dos estímulos, né? Às vezes aquela criança que se incomoda muito com o som, com o toque. Então, você vai ver que tem crianças, né? Na Fênix, a gente sempre teve... Lembra do Marcelo? Quando ia tomar banho, não queria que lavassem a cabeça dele. Começa a gritar, desesperadamente. Desesperadamente. Mas isso, há 20 anos, a gente não sabia direito o que era. Hoje, a gente sabe, né? Que é uma alteração do processamento sensorial. O nosso cérebro, ele está ao tempo inteiro... Olha quantas informações sensoriais a gente está recebendo aqui. Luz, som, esse negócio aqui. O fone, ele abafa o som. Nosso cérebro vai dando conta de modular tudo isso. No cérebro do autista, ele tem uma dificuldade de processar essas informações sensoriais. Então, a gente tem um menino que fica lá assim, o tempo inteiro com as mãos no ouvido, né? Aí, às vezes, até sentava do lado dele e falava, o que será que ele está tão incomodado? Aí, ele ficava em silêncio, a gente ouvia um passarinho lá longe. Ele estava incomodado com o passarinho. O passarinho estava cantando muito alto para ele. O limiar neurológico... Todo mundo tem um limiar neurológico de recepção desses estímulos sensoriais. O dele é baixo. Então, qualquer barulhinho, ele se incomoda. E isso pode ter em todas as entradas de informações sensoriais. Tato, visão, audição...